corpo esmagará ao caro Redentor. Fiel aqui serei, a Ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, glória a Deus, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará dos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará. Seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Glória a Jesus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Preste bastante atenção, né? Aleluias. Deus nos fala muito através dessa palavra. Aleluias. Versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da justiça de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu, glória a Deus, a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por mim justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Somente aí, vamos orar novamente.
Aleluias. Deus glorioso e Deus tremendo. Mais uma vez, ó Pai, buscando a Ti, Jesus, sempre pedindo pela Tua misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, Te agradecendo, ó Deus, por nos ter dado vida, por ter nos justificado, aleluia, por ter nos aceitado, ó Pai. Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai, aleluia, por nos salvar, por ter, ó Pai, querido, aleluia, nos amado primeiro. Nós Te glorificamos, ó Pai. Vem, ó Deus querido, aleluia, nessa hora, trazer, ó Pai, uma palavra, ó Pai, para a vida de cada um. Os Teus filhos necessitam ouvir do Senhor, ó Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. De novo, né, eu falo que essa palavra falou muito comigo. Aleluia. Cada vez que a gente lê, a gente é renovado, a gente aprende mais, né? E a gente aumenta a esperança, aumenta a fé. Estudar é bom demais para nós. Estar aprendendo mais e mais da Bíblia é maravilhoso, né? É maravilhoso porque temos que estar consciente, né? Temos que estar ciente da nossa salvação e temos que estar alimentando. E vir para a igreja é muito útil para nós. Estar buscando a Jesus é muito útil. É a melhor coisa que nós fazemos nessa vida, é buscar Jesus. Por mais que muitas vezes se sentimos fracos, porque na verdade nós somos fracos mesmo. Nós não temos força, é Jesus que nos dá força. É nessa hora, né, que quando estamos na casa de Jesus, venhamos ver os nossos limites. É nessa hora que vemos que não somos capazes de nada, né? Porque o que nós queremos muitas vezes não é estar aqui, é fazendo a vontade da carne. Mas para nós ser salvo, nós temos que buscar Jesus para nós ser salvo. E todos querem ser salvos, né? Então, né, na terça-feira passada, nós falamos que a justificação somente vem pela fé em Jesus Cristo. Justificação, como todo mundo já sabe, é o mesmo da salvação, é o que Ele fez por nós, né? Ele pagou a nossa dívida, Ele foi o nosso advogado e é o nosso advogado. Através dele, nós somos perfeitos, né? Através de Jesus. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, né, hoje nós entramos para saber quais são esses benefícios da justificação. No capítulo 5, né, de Romanos, vai nos dizer todos os benefícios que nós temos de ser justificado por Cristo, justificado pela fé. E aqui, ao decorrer desse capítulo, vocês vão ver o que é que vocês podem gozar com Cristo, né? Aleluia, se já estiver já gozando com Ele. E a alegria nossa é tão imensa, né? Quando estamos na casa de Deus, quando estamos falando da palavra dEle, que por mais que achamos que não somos dignos, Ele fez tudo por nós, né? Ele fez tudo por nós. E nós, né, que éramos condenados quando não tínhamos aceitado a Cristo, hoje nós já somos salvos em Cristo Jesus. Quem não aceita Cristo é condenado. Quem não crê em Cristo é condenado. Quem não busca Jesus é condenado. Então, né, hoje nós somos alegres porque somos justificados com Cristo. E aqui, né, eu quero estar falando sobre a justificação pela fé, que nos concede, né, muitos benefícios. Primeiro, né, do capítulo 5, do versículo 1 até o 5, vamos ver que aqui se fala sobre a bênção da graça justificadora. Aleluia. Primeiro fala da bênção de ter paz com Deus. No versículo 1, né, a qual nós acabamos de ler, né, que nos diz, eu vou ler aqui novamente, só para os irmãos estar cientes, que um dos benefícios é ter paz com Deus, né? Todos aqueles que aceitam Jesus têm paz com Ele. Fala, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos em paz com Ele. Nós já vivemos assim como Adão vivia no paraíso. Hoje nós podemos falar com Ele. Por mais que a falta de fé nos limita muito, né? Porque aqueles que têm fé, eles falam com Deus. Eu tenho certeza, aqueles que estão se alimentando da fé, aqueles que oram, que chegam para a casa de Deus já por desejo, ele sente que ele está falando com Deus. Então, né, essa paz que a gente tem com Ele, essa intimidade que nós temos com Ele, é tudo fruto, né, da justificação de Cristo. Por Cristo ter morrido por nós, hoje nós temos paz com Deus. E outra coisa, né, que fala no versículo 2, que fala sobre a paz de esperar, a bênção, né, de esperar em Deus. O versículo 2 diz, os irmãos observar, eu vou ser bem breve, eu não quero enrolar ninguém, não quero que ninguém canse, né? Eu quero que os irmãos aprendam e na sua casa você pode, através das dúvidas, através das curiosidades, você pode estar indo mais profundo naquilo que você der início aqui, né? Aleluia, glória a Jesus. Então, agora no versículo 2, olha o que nos diz: pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é esperar, né? Hoje nós estamos na esperança, estamos esperando, em breve nós vamos encontrar com Ele, as tribulações vão passar, em breve, né, as promessas vão acontecer nas nossas vidas. Em breve, essa coisa que te domina, esse pecado que te escraviza, em breve ele vai te deixar. Em breve ele vai te deixar. Porque não é por força, não é por obrigação, é pela fé em Cristo, né? E por estar na presença dele, que ao decorrer da nossa vida, quando nós menos pensar, a gente deixou, né, daquilo. Às vezes a gente se desespera tanto, né, porque muitas vezes o pecado nos domina. O pecado não só domina quem está lá fora, tem pecado que domina um servo de Deus, tem pecado que domina até um obreiro da casa de Deus. Tem certo tipo de pecado que domina. E ele não vai se desesperar, ele não vai sair da igreja por causa disso, ele não é bobo, ele não vai sair, ele pode cometer o maior pecado, e quanto mais ele cometer pecado, mais ele tem que estar na casa de Deus, mais ele tem que estar na casa de Deus. O que não pode, né, é se acomodar e se conformar com aquilo. Mas a graça de Deus, ela é tão abundante nas nossas vidas, a graça de Deus, ela é tão abundante nas nossas vidas, que Ele nos espera. É aos poucos que Ele vai trabalhando na nossa vida. Agora, o que é triste é quando não esforçamos para nada. O que é triste é quando nós não ouvimos a palavra de Deus, não vamos para a igreja, não vamos para o culto de ensino, não vamos para a escola bíblica dominical, não escutamos orações, não oramos. Aí fica difícil para nós, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, né, nós devemos estar com a mente ocupada, devemos estar caçando meio de se livrar de algo que nos prende. Mas o esperar no Senhor é muito bom para nós, o esperar nele. A Bíblia fala, né, que para tudo tem seu tempo, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de semear, né? Há tempo para tudo, há tempo de alegrar, há tempo de ficar triste. E nós passamos por isso, e todos os homens de Deus, né? Paulo, todos os apóstolos, todos os discípulos, eles passaram decadência na sua vida. Eles passaram um momento, né, que eles achavam que nem ia conseguir. Mas com o passar do tempo, aquilo, né, foi embora, né? E logo ele estava fazendo a obra do Senhor sem aquela pressão, né? Porque tem vezes que a gente fica com tanta pressão na nossa mente, né, que a gente fica com tanta pressão, e essas pressões não ajudam nós em nada. Às vezes fica pensando, não, eu tenho que evangelizar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não consegue, não tem como você fazer uma coisa que você ainda não conseguiu. Às vezes só tem que pedir ajuda para Jesus, não tem como você fazer uma coisa que é obrigada.
A gente tem que tentar e esperar que Deus, né, nos ajude a vencer. Então, né, os que têm um dos benefícios do Senhor é esperar. Um dos benefícios, né, os benefícios da justificação é esperar no Senhor, e ter esperança que um dia vai entrar no céu também. Agora, o outro benefício que eu coloquei aqui, né, que está no versículo 3 e no versículo 4, é sofrer por Jesus. Quem já sofreu por Jesus? Talvez ainda, né, muitos não sofreram por Jesus. Sofrer é o quê? É ter perseguição, é as pessoas discordarem de você em tudo, é você passar necessidade. Sofrer por Jesus é você estar anunciando, pregando e as pessoas virando as costas para você, te despreza tudo que você fala. Tudo que você faz não está bom. Por você ser espiritual, por você estar apresentando Cristo, as pessoas olham para você de outra forma. Só que aqueles que foi justificado, né, pela fé, ele tem esse benefício de sofrer por Jesus e com alegria. Vamos ver aqui o versículo 3 e 4, só para os irmãos ver de novo. Eu já li, mas vamos ver aqui de novo, ó, o 3 e o 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Às vezes nós reclamamos, né, murmuramos quando estamos em tribulação. E para que serve a tribulação? Produz paciência. Nós temos que ser pacientes. É para testar nós, né? E quem é justificado, ele sabe esperar. Se hoje não está bom, assim como diz a palavra do Senhor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se hoje não está bom, amanhã é outro dia, amanhã pode estar bom. E a gente tem que saber esperar. As coisas não é do nosso jeito, as coisas não é na mesma hora, né? Não é só falar, eu quero isso e pronto. Eu oro para uma pessoa e a pessoa não converte, né? Aí eu se desespero, acho que Deus não está atendendo e não sei esperar, não sei. Isso aí é muitas vezes porque não temos fé e porque não fomos justificados. Porque quem é justificado pela fé, por Cristo, um dos benefícios dele é esperar a tribulação e gloriar, né, na tribulação. Saber que aquilo é ferramenta para ele ficar mais forte. A tribulação é que faz nós ficar pronto, né? A gente aprende, né? A Bíblia fala muito, né, sobre o processo do vaso. Nós somos vasos, né? Muita gente brinca, fala vaso, mas todo mundo sabe que para ser um vaso de honra, um vaso de valor, ele tem que ser amassado, né? Ele tem que ser amassado, tem que ser pisado. Tem que ser pisado, às vezes tem que quebrar e fazer de novo, né? E esse é o processo. A gente acha que Jesus morreu por nós e hoje nós não precisa mais preocupar com as coisas. Mas quem está com Cristo, ele não teme, ele não vai temer tribulação, ele não teme nada. E Jesus, né, antes dele usar um vaso, né, como assim fala que nós somos um vaso usado na mão dele, antes de usar, ele tem que preparar esse vaso para usar. Às vezes nós reclamamos que Deus não usa a gente, mas Ele não usa por quê? Porque nós não estamos preparados muitas vezes. Às vezes nós somos só um crente salvo em Cristo. Às vezes, né, só podemos ficar no banco e não estamos prontos para levar ataque, né? Aí Jesus vai e nos amassa, nos refaz para que quando vier essas pedradas, nós não venhamos desfalecer. Talvez tem muitos, né, que se vier essa tribulação, ele pode até blasfemar, né? Muitos podem até blasfemar. Já pensou você passar um certo tipo de tribulação? Mas aquele que é justificado pela fé, um dos benefícios dele, né, se alegrar com tudo que acontece, né? Sabendo que tudo que vem, né, para as nossas vidas
é para o nosso bem. A Bíblia fala ainda, né, em Romanos mesmo, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, né, nós não temos motivo de reclamar em nada. Se estamos doentes, temos que ficar alegres. Se estamos passando necessidade, temos que estar alegre também. Tudo é de bom aproveito para nossas vidas, né? Então, é isso. Agora aqui, então, né, nós vemos aqui que a justificação pela fé, recebemos bênçãos, né, e paz com Deus. Aleluia. Então, né, eu ia até perguntar algumas coisas para os irmãos. Eu ainda separei alguns benefícios aqui, né, que nós recebemos pela justificação. Aqui, né, ainda coloquei, além de ter a paz com Deus, eu coloquei acesso pela fé, né, que está no capítulo 2. Também esperança da glória de Deus, né, quais nós falamos também. E alegria também na tribulação, a qual eu acabei de ler também. Amor divino derramado em nós. O amor divino, né, assim como está no versículo 5, da metade para lá, que fala: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que bênção, né? O benefício também de sermos justificados pela fé. E por último aqui também, né, o amor de Deus é demonstrado a nós através da morte do seu Filho. Glórias a Deus. Isso é o que está do 6 até o 11, né? Que nós lemos, eu não vou ler de novo, do 6 até o 11, a expressa, né, o amor de Deus derramado para nós, enviando o seu Filho para morrer por nós aqui. Então agora eu quero também estar falando sobre a bênção aleluia, a bênção da nova criação. Aleluia. Então, primeiro eu vou falar a bênção do amor trinário, né? Que é a bênção que nós temos com o Pai, com o Espírito Santo e a bênção com Jesus. De que forma que nós somos abençoados por Deus? De que forma nós somos abençoados também por Cristo? E de que forma nós somos abençoados pelo Espírito Santo? Então, né, tudo isso nós lemos aqui, nós até já lemos, né? Algumas partes já lemos, e agora nós vamos ler aqui novamente para nós recapitular. Primeiro, né, eu quero falar sobre o amor que o Pai outorga por nós. O amor dele, que está no versículo 5, né, que fala: a esperança nos traz confusão, porquanto o amor de Deus, não, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos que um dos benefícios, né, é ter o amor de Deus conosco. Você pode ter certeza que quando você aceita Cristo, o amor de Deus é derramado sobre a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Na Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, né, quando aceitamos a Cristo, que somos justificados, o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. E sentimos, né, a alegria de ter um amor do Pai sobre nós. E também aqui, né, na parte do Espírito Santo, é o amor que o Espírito Santo distribui para nossas vidas. No versículo 6, no versículo 5 mesmo, né, ainda fala que pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos um auxiliador, nós temos alguém para nos orientar em tudo que nós fazemos. Aqui, né, para mim estar falando, e eu tenho que ter a ajuda do Espírito Santo aqui, eu tenho que ser justificado por ele, porque senão eu vou falar as coisas tudo errada e não vou entender nada acerca da palavra de Deus. Isso é bíblico.
Para você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, você tem que ter o Espírito Santo. E todos aqueles que é justificado pela fé, um dos benefícios dele é ter o Espírito Santo na sua vida. Glórias a Deus. E isso é bênção ou não é? É muita bênção. Aleluia. Você tem muitas coisas, você tem o Espírito Santo com você. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que pedir ajuda para Ele. Ele está com você. Fala, me orienta, ajuda eu a entender. Quando você falha, você pede ajuda para o Espírito Santo para te convencer, para trazer o arrependimento. Ele é derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo ele foi derramado, né, na Bíblia, a qual nós observamos em Atos capítulo 2. Ele foi derramado lá na igreja, quando os discípulos estavam orando. A partir daquele momento que o Espírito Santo foi derramado naquele lugar, nunca mais a vida deles foi a mesma, né? Eles ficaram diferentes. E a manifestação dele foi ainda maior, né? Assim como também está escrito em Joel capítulo 2, que o derramamento do Espírito Santo ia vir sobre a carne, né? E a partir do momento desse derramamento, muitas pessoas iam se alegrar, ia falar em novas línguas estranhas, né? Ia falar em línguas estranhas, iam ser batizados por Deus. Então, né, nós temos também esse benefício. Glórias a Deus. E aqui o amor do Filho, né, que realiza por nós, assim como está escrito do versículo 6 até o 8, aqui lendo novamente, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem coragem de fazer um sacrifício para alguém que é cruel, para alguém que é mau? Para uma pessoa que você só faz o bem para ela e ela faz só o mal para você? Eu creio, né, que um homem para fazer isso é muito difícil. E Jesus, né, Ele veio fazer isso por nós. Ele veio nos salvar. Ele nos mostrou tanto amor para nós. Nós sem merecer, Ele morreu por nós e rogou por nós. Quando Jesus estava sendo levado, né, no caminho do Gólgota, olha para nós ver o imenso amor que Jesus tinha. Jesus sendo apanhado, sendo torturado, maltratado toda hora. Ele ficava preocupado com aqueles que estavam batendo nele. Você imagina isso? Nós, né, quando nós estamos apanhando, nós estamos querendo devolver, né? Nós estamos querendo devolver, nós estamos querendo vingança, nós estamos pedindo alguém para vingar por nós. Tem vezes que nós pedimos até para Deus, né, vingar por nós. Enquanto Jesus, quando estava apanhando, ele falava: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Imagina o amor que Jesus tinha. Por isso, né, ali ele foi responsável de salvar aqueles que estavam batendo nele. Você sabia? Até aqueles que estavam maltratando ele, ele estava querendo salvar eles. Ele morreu por causa deles. Só que eles iam ter que aceitar ele. Que se fosse mesmo por Jesus, ele salvava ele daquele mesmo jeito. Por Jesus ele salvava ele mesmo daquele jeito. Só que o pai não iria salvar, porque o pai, né, aqueles que não aceitar o filho, ele não salva. Mas por Jesus mesmo ele estava rogando para que viesse salvar eles. Glória a Deus. Então aqui nós vemos, né, todos aqueles que aceitam Jesus são salvos por causa desse sacrifício. E aqui eu vou falar sobre o último tema, que é com a justificação de fé que recebemos a bênção da nova criação. Aqui nós vamos falar sobre as bênçãos da nova criação. Após nós ter nascido de novo,
após nós termos aceitado Jesus. Aqui, do versículo 12 a seguir, vai fazer comparação de Adão e Jesus Cristo. Essa comparação, ela é tão forte, essa comparação, porque aqui, ao decorrer dessa leitura, que nós vamos ver que um trouxe o pecado, um trouxe a morte, e Jesus veio trazer o contrário. Jesus veio trazer vida, Jesus veio trazer salvação. E aqui, para começar, aleluia, glórias a Deus, do versículo 12 até o 14, fala: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Aleluia, glórias a Deus. O que eu quero aqui falar, que eu sinto mais utilidade em falar agora, para vocês que procura algo de Deus e procura estar na casa dele e quer ser salvo, a coisa que eu mais falo é você ter perseverança em estar na casa de Deus. A única coisa que eu acho que se eu pudesse obrigar, eu queria obrigar todos a estar na casa de Deus, porque a gente sabe que na casa de Deus é onde acontecem as coisas, é aqui que vai acontecer um milagre nas nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Eu vejo, muitas pessoas que vivem na lei, tem muitas pessoas que vivem na lei, que as coisas para eles estão mais difíceis do que para os próprios gentios. A gente vê que muitas vezes aquele que nunca aceitou Jesus, na vida, é muito mais fácil ele aceitar Jesus do que quem já aceitou e desviou. É muito mais fácil. Será por quê? Sendo que pela pessoa conhecer, ele tinha que ser mais fácil, mas muito se desviou. Você sabe por que muito desviou da casa de Deus? Porque aprendeu de forma errada. Eu acho que se ele tivesse aprendido de forma certa, ele nunca tinha desviado da igreja. Pode talvez nem todos concordar comigo, mas eu acho que se ele tivesse aprendido de forma certa, ele não tinha afastado da igreja, ou ele não conheceu Jesus, porque aquele que conhece a Jesus, como que ele vai abandonar Jesus? Não tem como ele abandonar Jesus. Ou ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ir. Aí nós vê muita gente lá de fora pensando: eu não posso estar na igreja porque eu sou desse jeito. Eu não posso ir lá porque eles vão olhar para mim de forma diferente, eles vão me julgar. Eu não dou conta de largar isso, eu não dou conta de largar aquilo. Naquela época, os fariseus, as igrejas em si, eles tinham fechado as portas para os outros, eles tinham fechado. Muitos viam Deus cheio de ira, muitos viam um Deus furioso que matava, que não aceitava o pecado, que não aceitava aquilo, Muitos viam desse jeito e não sabia que Jesus, assim como ele quando estava no mundo, ele falou: eu vim aqui não foi para condenar o mundo, mas eu vim aqui foi para salvar o mundo. Por que será que muitas pessoas, muitas pessoas aceitavam Jesus naquela época? Será porque uma multidão em pouco tempo foi entrando na casa de Deus? Por quê? Porque eles conheceram a Jesus de verdade. E porque o próprio Jesus, quando pregava, ali as pessoas pela fé já o acompanhavam e já não deixavam eles mais.
Glória a Jesus. Não foi, nós não vemos, né, os discípulos indo e voltando, nós não vemos aqueles fiéis aceitando a Cristo, ficava 3 meses na igreja e 3 meses fora. Nós não vemos nenhum relato disso na Bíblia. Não é? As pessoas aceitavam Jesus, era só uma vez. Ele cometia pecado às vezes, pagava tinha as consequências do pecado, mas ele não saía da igreja. Quem na Bíblia que foi para a igreja e saiu da igreja? Eu não sei de alguém que foi para a igreja e saiu da igreja. Teve uns que ficou lá, talvez foi condenado mesmo, né, buscando, mas foi condenado porque não aceitou, mas eles não pararam de ir. Eles tomavam a decisão, era antes de acompanhar. O jovem, né, o jovem rico, ele chega, na mesma hora ele decidiu, não, eu não vou seguir não, porque eu tenho que fazer isso, eu não vou largar meu mundo, eu não vou largar as minhas coisas, então eu decido a não ir. Enquanto aqueles que decidiu, os 12 discípulos foram, né? Os 12 discípulos tudo foram e não voltaram atrás. Então aqui, eu quero que os irmãos entendam, aleluia, vou ler aqui também o versículo 15 até o 17, depois os irmãos abrem a Bíblia em Efésios, né? A última leitura que eu vou ler em Efésios capítulo 1. Depois algum dos irmãos que achar vai ler do versículo 1 até o 13. Aqui do 15 até o 17 também diz que: mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais do que recebemos a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vamos separar tudo isso aqui? Aleluia. Eu aqui no estudo eu separei o que Adão fez e o que Jesus fez. O que Adão fez primeiro aqui no versículo 15? Aqui pela ofensa de um só morreram muitos, né? Que diz: mas não é assim o dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos. E o que Jesus fez aqui? Pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Assim como está na outra parte, ó. Muito mais a graça de Deus é o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Segundo Adão, nós somos condenados, né? Nós não temos mais jeito. Muitos, quase todos, né, foram condenados por causa de Adão. Quando a Bíblia fala que a graça superabundou a lei, a graça superabundou o pecado, porque Jesus ele vendo a necessidade do ser humano, ele vendo que todo mundo está condenado, ele vai se santificar por todos, ele vai cumprir a lei por todos. Tudo que nós não conseguia fazer, ele fez por nós. Tudo que nós não conseguia fazer, tudo que nós não conseguimos, ele fez por nós, para que nós viesse a ser salvos. Aleluia, glórias a Deus. E quando nós morremos com ele, quando nós o aceitamos a ele, nós estamos participando com ele só por aceitar a ele, só por buscar a ele, nós o aceitamos, só por ter fé nele. Então, né, não adianta nós ficar escabelando, né? A gente vê tanta gente escabelando por causa de uma coisa, e tem gente que quer se entregar ao pecado
Aí quando ele quer se entregar ao pecado, ele quer abandonar Jesus para se entregar ao pecado. Ele quer abandonar Jesus. Ele acha que com Jesus ele não pode fazer tantas coisas erradas. Ele acha que com Jesus ele não pode fazer. Uma coisa eu falo, a gente não pode se entregar, né? A gente não pode se entregar, a gente tem que pedir força para Jesus. Mas e se acaso você queira fazer tanta coisa errada? Ou se você quiser fazer tanta coisa errada e sair lá para o mundo afora para fazer, você, na hora que, quando você terminar de fazer, você vai precisar de Jesus para te perdoar. E como você vai fazer? Como você vai fazer? Você na igreja, quando você faz uma coisa que você não pode, você tem Jesus do seu lado, você vai orar e você tem Ele lá para te perdoar. Você tem uma esperança quando você está na igreja. E quando você está lá fora, que esperança que você tem? Você não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Você, lá o inimigo vai te puxar e vai te escravizar e vai impedir você com todas as forças de chegar na casa de Deus. Então, né, a diferença quando você tem Cristo é essa. Mesmo você falhando, você vai para o céu. Mesmo você falhando, quando você tem Cristo, mesmo você falhando, você vai para o céu. Cristo, Ele te santificou. Você é santo por ter Cristo na sua vida. Por ter Cristo na sua vida, você é santo, por ter Cristo. A partir do momento que você não tem Cristo na sua vida, você não é santo mais. Você é condenado e o pior dos pecadores quando você não tem Cristo. Então, o inimigo, ele quer fazer de tudo para que você venha abandonar Cristo. O inimigo, ele fica colocando na sua cabeça, ó, você não dá conta, você é condenado. Entrega, se entrega. O inimigo, ele fica toda hora, se entrega de vez, você não vai dar conta nunca. Então ele faz de tudo, e muitas vezes tem muitos que, em vez de ouvir a voz de Cristo, ele ouve a voz do diabo. Ele ouve a voz do diabo, ele está naquele desejo, ele fala, não, eu lá no mundo eu posso fazer tudo isso. Já que você quer fazer, quer cometer pecado, comete na igreja, porque eu tenho certeza que após quando você cometer o pecado, você vai chorar amargamente. E você vai precisar de Jesus, porque o pecado vai trazer consequência para a sua vida. Você não vai pecar, não é porque, aleluia, glórias a Deus, você não vai pecar, não é por causa do medo de Cristo, não é por causa do medo da mão de Deus, é as consequências que você em si mesmo que paga. O ser humano não vai ter compaixão de você. Enquanto seu pecado está escondido, muitas vezes ainda está bom quando seu pecado está escondido. E quando o seu pecado começa a se extrair, os outros começam a ver. O ser humano não vai ter misericórdia. O ser humano vai querer te destruir, vai querer acabar com você. Assim como nós vemos muita gente morrendo, porque as pessoas querem destruir, as pessoas não têm paciência. Jesus, Ele tem. Aí você, no secreto, pedindo a Jesus, confessando para Ele, você vai achar, você vai ser alcançado pela misericórdia dele. Então, né, você não pode abandonar Cristo por nada. A outra comparação que eu quero ver aqui, segundo está no versículo 16, por uma só ofensa, todos foram condenados. Por uma só ofensa de Adão, todos foram condenados. O 16, né, que fala, ó, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, por causa da ofensa dele, por causa do pecado dele. Adão pecou só uma vez, bem dizer, a Bíblia só conta essa falha dele, e foi o suficiente para trazer o pecado do mundo e para condenar todo mundo, foi o suficiente para isso. E o que Deus fez, né? A partir daí, mais o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aqui a graça de um só homem transcorre de muitas ofensas, a graça dele. Então, né, Jesus é tudo para nossas vidas, por isso que nós falamos de Jesus aqui o tempo todo. Adão condenou, aqui em Romanos fala que Jesus é o segundo Adão, Jesus veio para salvar todos. Todos que buscam a Jesus, Ele tem salvação, Ele tem misericórdia para a sua vida. Todos que buscam a Jesus.
Todos que pedem perdão para Jesus, ele é justificado. Aleluia, glórias a Deus. Eu creio, né, que os irmãos entendam. Por isso, se você ficar olhando só o pecado, ficar olhando só o defeito dos outros, e ficar olhando só os seus defeitos e se dificultar e te condenar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas olha para Cristo, né? Você olha para Cristo que tudo isso passa. Glória a Jesus. Tem que ser insistente. Agora, né, no versículo 17, que vai falar que pela ofensa de um reinou a morte sobre todos. Todos nós hoje morremos, né? Adão trouxe a morte para o mundo. Porque se pela ofensa, né, no versículo 17, de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem. Aleluia, glórias a Deus. Então, né, aqui reinou a morte. Hoje nós morremos. O salário do pecado é a morte. De todo jeito nós não vamos se livrar da morte, né? Porque nós vamos morrer um dia, né, se não formos no arrebatamento da igreja, por causa disso, por causa do pecado. Mas uma coisa eu falo, ó, aqueles que morrer sem Cristo, eles vão morrer eternamente. Eles não vão ter vida. Agora aqueles que morrem com Cristo só passam dessa vida para outra. Quem aceitou Jesus e quem no dia o que vai valer vai ser no último dia, quando você se estiver despedindo da terra. Se você estiver com Cristo, você vai passar de uma vida para outra. Agora, se você não estiver com Cristo, você vai para a morte eterna. Então não deixe de buscar Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então, aqui fala, né, que pela justiça de um só reinou a vida. A justiça de um só reinou a vida. Aqui para os irmãos entenderem, ó. Por mais que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida, por um só Jesus Cristo. Como a parábola do bom pastor, né, fala, o diabo, o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele trouxe vida para nós. Jesus trouxe vida para nós. O versículo 18: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Antes, né, todos eram para ir para o céu. Antes do pecado, antes de Adão. Adão vivia no céu, ele vivia no paraíso, né, que era no jardim do Éden. E através do seu pecado, a ira de Deus esteve sobre todos. A ira de Deus, ela esteve sobre o mundo, né, por causa do pecado de Adão. É tanto assim, né, que no versículo 18, pois assim como só ofensa, veio juízo sobre todos os homens, para condenação. Veio juízo para os homens, para condenação. Todos os homens, assim como nós lemos nas aulas passadas, que todos pecaram, né? Todos eram para ser condenados, tanto judeus como gentios. Era necessário que Jesus viesse, porque se Jesus não viesse, todo mundo ia para o inferno, né? Aí Jesus veio para cumprir tudo isso, né? Porque todo mundo estava condenado. Aí, o que Jesus fez? Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Jesus foi justo, né? Ele foi justo, ele foi perfeito. Se um ser humano, né, conseguisse ser justo, ele ia salvar todo mundo, mas nenhum ser humano conseguiu ser justo. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, ninguém. Mas Jesus veio e conseguiu ser justo. E devido a ele ser justo, ele trouxe a justiça para todos. Aqui, ó, como está escrito, ó. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Glórias a Deus. Agora o versículo 19, que pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. E Jesus, né, obedeceu, e por uma obediência de Jesus, que foi sempre obediente, muitos se tornaram justos. Hoje nós somos obedientes quando estamos com Cristo, né? Para ver como que é as coisas, né? Quem está com Cristo se torna obediente, porque Ele foi obediente. Quando nós estamos com Ele, nós compartilhamos com Ele, nós somos Ele.
Jesus fala que nós formamos uma unidade, Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Aqui nós todos aqui somos uma unidade em Cristo. Aqueles que foram justificados com Cristo, eles nem precisam temer, né? Nós somos santos por causa dele. Aí o versículo 19, o que diz? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Eu estou lendo aqui devagarzinho para os irmãos entenderem, né? Estou enrolando aqui para os irmãos entender bem e, se for possível, plantar no coração, né? Para nunca mais sair. Glória a Deus. Aí por uma só desobediência do homem, muitos foram feitos pecadores. E assim pela obediência de um só, que foi de Jesus, muitos serão feitos justos. A gente acha que é até injusto, né? Uma pessoa que rouba, né? Que mata, chega na igreja, aceita Jesus e parece que está tudo bem, né? A gente até acha isso injusto, mas não é. Quem aceita Jesus já não se condena mais. Quem aceita Jesus, ele é santo, né? Quem aceita Jesus, ele é santo. Então, né? Agora aqui só, eu vou ler o 20 e o 21. O 20, né? Vai falar que pela ofensa de um só abundou o pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde há o pecado, superabundou a graça. Uma ofensa abundou o pecado. E Jesus, né, veio para trazer a graça. E o 21 aqui para me terminar. Aleluia. O 21 vai falar que o pecado reinou pela morte. A graça reinou pela justiça. 21, ó, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinaste pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Por que a gente fala que Jesus é tudo para nós? Por que Jesus é tudo para nós? Porque é só Ele que salva, né? Por que fala que nós temos que aceitar Jesus? Por quê? Porque sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Então, né, é isso que eu queria dizer para os irmãos. Nós somos beneficiados. E uma coisa eu falo, não abandona Jesus por nada. Não abandona Jesus. Não abandona, esquece da lei, esquece do que você faz, esquece dos problemas e chega até Jesus. Se você for santificar, para você abandonar as suas vontades, você abandona amando Jesus. Você tem que amar Ele, né, mais que tudo na sua vida. O que Ele fez por você não foi pouca coisa. Ele foi muita coisa por você. Jesus fez muita coisa. E aí você pode perguntar, como que eu vou buscar Jesus? Como que eu sou perdoado por Jesus? Como que eu sou? Como que eu sou? Você é pedindo perdão para Ele. Você pede perdão para Ele, pede força para Ele. Todo dia você tem que pedir perdão para Ele. E naquilo, e você, quando você observa as suas falhas, você pede ajuda para Ele. Jesus, me ajuda. Jesus, eu vou te seguir desse mesmo jeito que eu estou mesmo. Você tem que chegar, se você não dá conta na hora, fala, não vou te seguir. Eu vou te servir do jeito que eu estou mesmo. Eu não vou te abandonar, é agora que eu preciso de ti. Se você não der tempo, aleluias, de abandonar alguma coisa, se você ainda não der tempo, Ele ainda vai te salvar. O ladrão não deu tempo de fazer nenhuma obra. O ladrão que estava do lado de Jesus, ele só pediu, né, para Jesus lembrar dele, e na mesma hora ele foi perdoado. Aí uma coisa eu vou falar aqui só para os irmãos entenderem. Não de que fica as obras da nossa vida por aí, sendo que nós é salvo pela graça. E as obras, e tudo que nós faz por Cristo. O que eu ganho para estar evangelizando? O que eu ganho para ser obediente, para andar na lei correta, para obedecer todas as leis? O que eu ganho? A lei não é para nos dar salvação, a lei é para que as promessas de Deus alcancem a nossa vida. E lá, aqui na passagem do Senhor, ela vai falar que cada um terá a sua coroa. Cada um
vai receber a sua coroa de acordo com as suas obras. As obras não é vã, não. Tudo que você faz na obra de Jesus, o sacrifício, as perseguições, tudo que você faz, e por cumprir todos os mandamentos do Senhor, você vai ter a recompensa lá no céu. Então, vale a pena você fazer a obra de Deus, vale a pena você estar lutando. Os discípulos, se a gente for olhar, por que os discípulos sofreram tanto? Por que os discípulos precisou de morrer? Por que os discípulos precisou ficar viajando, sofrendo tanto? Por que precisou? Você acha que ele saiu perdendo com isso? Ou, uma coisa eu falo para você, nós podemos talvez até sentir inveja dele, pelo que eles ganhou lá, o que eles vão ganhar por tudo isso. Porque uma coisa eu falo, Jesus, ele não é injusto em nada. Tudo que você for fazer aqui, tudo que você fizer aqui, não vai ficar nada de graça. Tudo que você faz, ele é o seu patrão. Às vezes que você lavou a igreja, às vezes que você capinou lote, às vezes que você ajudou um pobre, às vezes que você ajudou alguém, ou tudo isso aí está registrado lá, o seu galardão, na sua coroa. Quando a parte fala lá em Coríntios, vai ter o tribunal de Cristo, aonde é como se nós fosse ver algo que não se compara tanto, porque é muito melhor. É como nós vamos ver o Oscar, vamos ver uma premiação do time quando é campeão. Ali cada um aos campeão vai receber uma coisa diferenciada. Então, esses que pagaram preço, esses que sofreu mais pela obra, ele vai ter um galardão melhor do que o do outro. E por merecimento, porque eles merecem. Paulo merece, João Batista merece, eles merecem muita coisa, E eu e você também, se fazermos algo para o Senhor, nós vamos merecer. Aleluia, glórias a Deus. Então é isso, Vamos agradecer a Deus. Eu estou por rumo, que eu não sei a hora, eu estou por rumo, mas eu creio que não passou das 9 não, Não é que não passou, Falei que ia ser rápido. Na próxima terça nós vai continuar. E no domingo, temos a Escola Bíblica Dominical também, às 8h30. Nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Tudo sobre os dons. É para quem quer aprender sobre os dons, De acordo com Coríntios 12, Romanos 12. Ali vai falar tudo. E nós, temos a necessidade. E vamos aqui aprender, A Escola Dominical vai nos ajudar muito. Amém? Amanhã tem o culto das irmãs. Bendito Deus e grandioso Pai. Te louvemos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Aleluia, por ter, ó Pai, alcançado de Ti essa palavra, ó Pai. Aleluia, os Teus filhos vieram. Aleluia, eu creio, ó Pai, que o Espírito Santo vai continuar trabalhando. O Espírito Santo vai estar orientando, ó Pai. Eu sozinho não consigo, ó Pai. Aleluia, o Teu Espírito Santo, que é o maior de tudo. Aleluia, e o maior que todos, o Teu Espírito Santo que vai fazer a diferença, ó Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha estar na vida de cada um deles, ó Pai, ajudando. Aleluia, glórias a Deus. Que eles não venham te deixar a Ti por nada, ó Pai. Que eles não venham olhar para mim, ó Deus, porque eu tenho defeito. Mas eles venham olhar para Ti e venham Te acompanhar. Aleluia, e venham Te seguir com todas as forças, ó Pai. Em nome de Jesus, leva cada um em paz para as vossas casas. Protege, ó Deus, contra vírus. Protege, ó Deus, contra enfermidade. Aleluia, te glorificamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: amém. A vitória é nossa. Operando Deus. Amém. Está terminado em nome de Jesus.